Então vamos lá, Salmo de número 23. Queria compartilhar algo com vocês essa manhã. Todo mundo conhece esse salmo, né? Todo mundo conhece até de cor esse salmo, né? Tenho lido muitos salmos da Bíblia. Particularmente eu senti no meu coração de compartilhar esse texto hoje com vocês, para a gente somar junto aqui, para a gente ser curado junto, para a gente receber do Pai aquilo que Ele tem para nós. Amém? Já acharam? Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda, vamos ler junto? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Amém? Ele começa falando, o Senhor é o meu e nada. A pergunta que eu faço é, tem faltado alguma coisa para você? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi que escreveu esse salmo. Então Davi ele faz uma analogia, uma comparação. Assim como ele tratava as suas ovelhas, todos sabem que Davi era pastor antes de ser rei. Ele cuidava das ovelhinhas. Tanto que quando Samuel veio ungir, o Senhor fala para Samuel, eu não quero mais Saul, eu quero um novo rei, vá a tal lugar. Aí apareceu todos os irmãos de Davi, não são esses. Tem mais algum? Tem. Onde ele estava? No campo, apacentando as ovelhas. Tirando o carrapato delas, matando o urso, matando o leão quando vinha para comer as ovelhas. Davi estava lá. Então, antes de ser rei, Davi era o quê? Pastor de ovelha. E dentro daquele entendimento que ele tinha como pastor de ovelha, ele escreveu esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Eu fiz algumas anotações aqui. Ele fala tempo de descanso. Ele escreve aí, tempo, guia-me em local de descanso, em tempo de descanso. Bom, eu entendendo um pouco esse texto, eu quero crer que a gente vai passar por problemas, por lutas, por dificuldade. Mas o salmista diz que o Senhor nos levará em local de... Ele falou que você não teria problema? Ele falou, não, você vai, que você vai vencer para a direita, para a esquerda, onde você colocar a planta do seu pé, vai ser tudo seu. Ele falou isso. Ele falou que você vai ter muita luta. Só que esse Senhor, que era o Senhor dele, ia levar você por um tempo de... Ele ia te guiar. O texto fala, guia-me pelas veredas da justiça. O problema é que muitas vezes a gente não é guiado pelo Senhor. Então, quando nós não somos guiados pelo Senhor, a gente fica um pouco perdido, né? A gente fica assim, já sentiu assim? O cachorro quando vai numa mudança e não... Se entra no caminhão, se não sai, se...
Se você trabalha numa empresa, se você não trabalha em outra, se você faz, se deixa o seu filho, se o seu marido faz, se... Já se sentiu assim perdido ou só eu? E esse guia-me pelas veredas da justiça ele vai te guiar. Fala para o seu irmão do seu lado, ele vai te guiar. É um tempo de descanso. É um tempo de descanso. Ele vai te fazer, você vai pegar na sua mão, vai fazer você adentrar em um tempo de descanso. E o texto continua. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Prestou atenção nisso que está dizendo aqui? O que vai te consolar? O que está escrito aí o que vai te consolar? Você vai tomar uma varada e tu vai tomar uma cajadada. É isso aí que vai te consolar. É o que está escrito aí. Está escrito aí ou não está? Eu achei que era só na minha Bíblia que estava escrito aí. Porque você vai ter um problema de... Você vai ter tempo de perca, você vai ter tempo de luta, você vai passar igual Josué, que perdeu Moisés, ficou 40 dias lá. É tempo de levantar, levanta Josué. Só que chega uma hora que a gente não quer levantar, né? A gente fica sem ânimo, sem força. Olha com que ele vai te levantar aqui, ó. Como é que é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado. Vai chegar uma hora que o Senhor vai te dar uma varada. Escuta essa, Robson. Você vai ter que levantar de onde você está. Porque você não pode ficar prostrado aí toda a vida. Ele respeita, ele te pega, te leva para um local de descanso. Neste local de descanso, ele cura de você, ele trata com você, mas chega uma hora que você tem que levantar. Você não pode ficar a vida inteira, eu queria ficar a vida inteira no local de descanso. Você queria? Até eu queria. Ficar a vida inteira lá em Olímpia, aquelas águas quentinhas. Hein? Poços de Caldas, aquelas... Quantos gostam aí de água quentinha? Gosta? Eu gosto de água gelada. Né? Local de descanso, assim. O ar-condicionado ligado, Netflix. É um local de descanso, não é? É um local de descanso. Mas você não pode ficar a vida inteira nesse local de descanso. Porque eu entendo que às vezes a perda é muito grande. Às vezes você perde um ente querido. Às vezes você perde um emprego que você ficou anos naquele emprego. Você deu a vida por aquele emprego, você perde. Um casamento. Um filho. Aí vem o Senhor, te pega. Porque Ele é seu pastor e nada vai te faltar. Ele vai te levar para esse local de descanso. Ele vai te guiar. Ele vai te guiar nesse local de descanso. Ele vai cuidar de você. Não esqueça que Davi está fazendo analogia do que ele fazia com as ovelhas. Está fazendo uma comparação. Então ele vai te levar nesse local de descanso. E no tempo certo você vai precisar levantar. Vai precisar levantar. Quantos já levaram uma varada aí nas pernas? Ixi, Gilmar nunca levou varada nas pernas. Espadada. Quem já levou uma varada, gente? Varada de mamona, assim, ó. Quando o seu pai falava assim, não vai não, aí você via ele na direção da vara, você ia rapidinho. É? Cantava? Dó maior, dó maior. Ó, segue a dica aí.
Cada pai antigamente tinha uma vara que cantava. Você, ó. Você morreu? Morreu, o Rogério, numa varada do seu pai? Então esse texto está falando isso. Vai chegar uma hora que você tem que levantar. O teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consola. Ah, mas Deus é amor. Deus é tão... Não acredito que Deus é assim. Ele bate quando for preciso. Bate? Claro que bate. E o texto continua. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Eu vou ter adversário? Claro que vai, querido. Você vai ter gente que não gosta de você, você vai ter gente que não vai suportar essa sua alegria. Você vai ter gente que não vai com a sua cara. Por quê? Você tem algo que eles não têm. A sua presença vai incomodar muita gente. Então por isso que ele fala, eu vou colocar uma mesa na presença dos meus adversários. E na mesa que ele vai colocar vai ter o quê? Alimento, banquete, comida. O que você quer comer na presença dos seus adversários? Bife, colchão mole. A Heloísa não gosta de carne. O que você queria comer na presença dos seus adversários? Abobrinhas, legumes? Para ela é normal isso. Que a gente tá, quem não entendeu é que a gente está vivendo um tempo de jejum de Daniel e vamos terminar agora. Amanhã, meia-noite. Nunca vi essa menina comer carne. Tem que ser ao contrário. Você tinha que comer carne agora. Então, na presença dos seus adversários, que você tem e você vai ter, não se iluda que você, mesmo seja bonzinho, você vai ter adversário, vai ter problema para resolver na sua casa, na sua família. O Senhor vai colocar uma mesa na presença dos seus adversários, que você vai comer tudo isso aí que você falou. E o texto continua, finalizando. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Então ele vai te consolar, ele vai te guiar, ele vai colocar você em um local de honra, não vai deixar que nada falte de alimento para você, mesmo que você queira tudo, ele vai dar o suficiente. O suficiente, fala para o seu irmão do seu lado, ele vai te dar o suficiente para aquele tempo. Nada vai te faltar. Ele diz que vai ungir a sua cabeça com óleo. E tudo que o Senhor faz tem um propósito. Davi ungia as suas ovelhas com óleo na cabeça. Existe uma doença que ela é colocada pela mosca. Toda ovelha que vai comer, a mosca tenta colocar aquelas varejeiras, berne, e o caminho que ela consegue mais rápido é pelo nariz. Então Davi estava falando daquilo ali, há 2 milhões de anos atrás. Derrama sobre a cabeça o quê? Porque a ovelha sabe que é o único caminho que a mosca, se a mosca colocar um ovo, esse ovo vai subir até a cabeça dela, e na cabeça dela, ela vai ficar louca. Ela vai ficar batendo a cabeça para tirar o efeito da lava entrou na sua cabeça. Então por isso que ele derrama o óleo.
Em alguns casos, eu já vi, porque eu já fui na roça e conheço. Mas em alguns casos, às vezes tem muita mosca, e ela fica inquieta. Então ela não come direito, ela fica agitada. Se ela está amamentando, como ela não come direito, o seu leite seca. As suas crias, suas filhas não se alimentam direito. Então, se ela sente que uma mosca quer colocar alguma coisa no seu nariz, ela fica agoniada. Ela fica agoniada. E isso interfere a vida da ovelha. Por isso que Davi diz: vou derramar um óleo sobre a cabeça. E quando esse óleo vem, ela fica mais tranquila. Há o refrigério. Dentro do componente daquele óleo, há algumas coisas que espantam a mosca. A mosca não vem. Ela fica mais... Porque se não fizer isso, ela coloca a berne, sobe para a cabeça, e a ovelha fica doida. A ovelha perde todo o sentido. O nome dessa doença chama oestrose, doença causada pela mosca. Agora vamos trazer para nós? Para nossa realidade? Tem muita ovelha perdida aí, não tem? Tem ou não tem? Tem muita ovelha perdida, gente, que precisa de um óleo na cabeça. E ele não está falando de bode. De ovelha. Não está falando de bode, está falando de ovelha. Precisa. Porque tem muita mosca querendo entrar no seu nariz. E você fica perturbado, igual as ovelhas. Você fica perturbado. 2 Coríntios capítulo 10. Abram aí, por favor. Dá para falar? 2 Coríntios 10, do capítulo 3 ao 5. E o diabo, ele sabe muito bem. Se ele conseguir colocar uma larvinha, e essa larvinha chegar na sua mente, ele sabe que ele vai conseguir manipular você. Porque ele sabe que o campo de batalha é aonde? Na sua mente, na sua cabeça. O campo de batalha é na sua cabeça. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento, todo pensamento, para torná-los obedientes a Cristo. O pastor passa a ungir a cabeça da ovelha logo que o óleo é aplicado a uma mudança de comportamento. Pois as ovelhas pastam mais tranquilas, repousam satisfeitas e em paz. O diabo sabe que o diabo sabe que ele atingir a nossa mente, a gente vai ficar louquinho, perturbado. A gente não vai ter controle das emoções, a gente não vai saber se o problema é na igreja, se o problema é com o pastor, se o problema é com o emprego, a gente não tem estabilidade. Os nossos filhos vão sofrer. Fala para o seu irmão do seu lado: seus filhos vão sofrer, porque você não vai ter qualidade, você não vai ter leite para dar para eles, porque tem um monte de mosca querendo entrar. O Senhor é meu pastor, nada vai te faltar. Tempo de descanso em minhas lutas,
nem as lutas, você vai ter, ele vai te pegar e vai te guiar um tempo de descanso. Ele vai te consolar. E a vara dele, se você não começar a trabalhar, a funcionar, a vara e o cajado dele vai funcionar. Quero compartilhar mais um texto com vocês. Salmo de número 37. Abra aí. Salmo de número 37. Salmo de número 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta da verdade. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho. Ele quer te guiar, lembrando do salmo anterior, Ele quer te guiar. E muitas vezes a gente não entrega o nosso caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E o mais. O versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor. Aí são duas coisas que tem que fazer. Confia no Senhor e faz o. Muitas vezes a gente confia, não confia? Mas muitas vezes a gente esquece de fazer o bem. Aí não falou uma coisa ou outra. Aí falou duas coisas. Confia no Senhor. Muitas vezes a gente faz o bem, não faz? Muitas vezes a gente não confia no Senhor. Engraçado, né? Eu faço o bem para todo mundo. Mas eu não confio no Senhor. Confio na minha poupança. Ah, minha poupança. 40 mil reais lá. Não, recebo. Né? O meu concurso público que eu passei, vou receber 10 mil por mês. Mas a gente não confia no Senhor. A gente confia. Não falando que isso é ruim, isso é ótimo. Quem tem é ótimo. Mas muitas vezes a gente não confia no Senhor. A gente confia nas nossas forças. E muita gente a gente não faz o bem nenhum. Não faz o bem nenhum. Nem que bate na sua porta lá, você dá um copo d'água. Ah, não vou abrir porque você é assaltado. Muitas vezes a gente não faz o bem. É ou não é? Vocês estão aí? Sim. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E o mais Ele fará. Fará ou não fará? Fernanda, faz favor. Do jeito que a gente combinou. Pode ser? A Fernanda vai contar um testemunho para vocês. Bom, tem 3 anos que eu trabalho no meu emprego atual. Estar nesse emprego atual já é confiar no Senhor, porque eu saí de trás das malhadas, como Davi. Eu trabalhava num lugar que eu era humilhada, era um lugar sujo. Eu trabalhava com meu pai. Ele era meu patrão. Mas ele me ensinou. E hoje, lá atrás eu sonhava em trabalhar onde eu trabalho hoje. Com as pessoas que eu trabalho, ser reconhecida, ser honrada. Isso pra mim já era bênção, já tá ótimo. Perfeito. Mas eu sempre quis estudar, eu sempre quis ir além. Né? Porque tem um tempo de descanso, mas tem o tempo de correr, continuar. Eu amo o que eu faço. Então lá atrás, quando eu trabalhava com meu pai, eu sonhava em fazer arquitetura. Mas quem sou eu na fila do pão para fazer arquitetura? Ninguém, eu sou ninguém. Quando eu fui fazer faculdade, no meu tempo de faculdade, eu acho que eu fiz os 2 melhores projetos que eu podia fazer na minha vida, que são os meus filhos. Aí eu virei mãe, eu tive um filho atrás do outro, fiz os melhores projetos que eu podia ter feito. Então pra mim estava ótimo. Eu cresci, fui trabalhar onde eu trabalho hoje, como eu falei, maravilhoso trabalhar lá. Sou reconhecida e tá ótimo. Mas Deus conhece meu coração, Ele sempre conheceu meu coração. Eu sempre quis voltar a estudar. E a minha gerente começou a fazer um curso
da minha área de design de interiores. E ela falou, Fernanda, o curso é a sua cara, você tem que fazer. Fui atrás pra ver. Não custa nada, né? Vamos ver. Caro pra caramba. Não vai dar. Porque aquele meu projeto maravilhoso custa. E eu preciso investir neles, né? Então eu falei, agora não dá. Vou investir neles. E aí um dia, trabalhando até 9 horas da noite, porque eu tinha que entregar um orçamento de um projeto grande. Fiquei lá, fechei a loja, fiquei bonitinha lá fazendo meu trabalho. Tô lá quietinha fazendo, sobe meu diretor na minha sala. Meu diretor sentou na frente da minha mesa e começou a bater papo comigo. Falei, eu preciso fazer as planilhas aqui, você quer conversar agora? Eu não quero. E aí começamos a conversar. Aí ele disse pra mim assim, a Tati falou que tá fazendo um curso que é a sua cara, por que você não vai fazer? Falei, não dá, né? Ó, falta tempo. Aí ele olhou pra minha cara e falou, vai fazer, eu vou pagar metade. Aí eu falei, te juro, eu comecei a tremer na mesa, eu falei, você tá falando sério? Aí ele falou, por que? Qual o problema? Eu tô investindo na minha empresa, você é minha empresa. Você é alguém que faz a diferença. Por que eu não vou investir na sua vida? Gente, tem 3 anos que eu trabalho lá e há 3 anos nunca eu escutei que eles faziam isso. Porque eles fizeram isso um tempo atrás e a pessoa acabou com tudo, a pessoa estragou tudo que eles fizeram. Eles investiram numa pessoa e a pessoa só decepcionou. Então eu sempre escutava, nunca mais, se investir não vira, essa coisa não dá certo. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Porque quando eu comecei a fazer o jejum, eu falei, Senhor, a igreja está jejuando para entender o que o Senhor tem para esse ano. Estou colocando a minha vida da mesma forma, eu quero entender o que o Senhor tem para mim esse ano. Porque é só trabalhar, e aí, tem mais alguma coisa, o que tem? Né? Então, quando ele virou para mim e falou, então, vai fazer a matrícula do curso que a empresa vai pagar a metade, falei, tá bom, entendi, vamos lá, vamos estudar. Mas depois disso, a gente tem que confiar, né? O pastor acabou de falar. Eu comecei a entrar em crise que eu falei, tá, eu trabalho pra caramba, de segunda a sábado, eu vou ter menos tempo com os meus filhos, eu vou ter menos tempo para a igreja, e eu comecei a entrar em crise. Falei, será que é mesmo? Tô achando que tem alguma coisa errada aí. Tá muito bom para ser verdade. E aí eu comecei a ficar ali meio, e eu continuei orando. Deus, é isso mesmo? Deus, é isso mesmo? É isso mesmo? Aí no dia seguinte ele virou para mim logo de manhã e falou, já fez a matrícula? Já fez a matrícula? Já foi lá? Aí eu fiquei pensando. Bom, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se a minha gerente falou alguma coisa no curso. O Senac me ligou e falou, Fernanda, segunda-feira é o último dia, se você não vir fazer a matrícula, você vai perder essa turma e aí é só em setembro. Aí eu falei, não tem jeito. Uma escola te ligar pra você fazer o curso, eu falei, tá bom, já entendi. Por aí, já tem 2 semanas que eu tô fazendo o curso. É maravilhoso, é tudo aquilo que eu queria e mais um pouco. Glória a Deus. E assim, é Deus de verdade. Me tirando da minha zona de conforto, porque de verdade eu vou sendo exigida em tudo. Fisicamente, porque eu levanto 5 da manhã e eu chego em casa quase 1h da manhã. Eu trabalho de segunda a sexta até 7 horas da noite, então é muito puxado. Então, de verdade, de manhã, agora nós acabamos de orar sobre liberar, né, sobre o corpo, é fato. Tudo que o pastor colocou aqui é exatamente aquilo que eu estou vivendo. Realmente, não é fácil. Ninguém falou que ia ser. Mas aquilo que eu falei, quem sou eu na fila do pão para merecer isso? Eu só tenho que ir fazer, então levanta e faz. Vai lá. Eu tenho certeza que tem mais coisa pra frente. E isso vai gerar coisas. Meus filhos estão super empolgados. Mãe, como é que tá a escola? E aí o curso? Todo mundo tá super me apoiando. Então, é isso. É ser amado. Simplesmente é isso. Ele ama de verdade. Só vai lá e faz. Põe a mão no arado. Porque o mar vai abrir, com certeza. Amém. Ainda faltam algumas coisinhas, né? Com certeza. Ninguém é perfeito. Todos nós precisamos de... Agrada-te no Senhor. Essa palavra agrada, presta atenção. Ser macio, ser delicado, ser mimoso, ser habituado ao mimo, ser mimado, estar feliz, ter prazer, divertir-se. Agrada-te no Senhor. Essa palavra agrada quer dizer tudo isso.
no Senhor. Ser mimado, ser macio, ser habituado ao mimo. Já viu aquela pessoa que você chega perto para dar um abraço ou dar alguma coisa, ela não está habituado ao arisca? O que foi, Geise? A mãe assim? Não passa um domingo sem falar de mim. Ser habituado. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele satisfaz o desejo primeiro? Ou você tem que se agradar no Senhor? Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quantos anos a Fernanda queria fazer esse curso? Quantos anos? Ah, o dinheiro não dá, os filhos não dá, e deu. Está fazendo. Está fazendo. Terça-feira passada a gente ouviu muito testemunho. Muito. O Everton está trabalhando. Era para contar, ele vai contar. Vários testemunhos a gente ouviu na terça-feira passada. E na terça-feira agora, você que não veio, você está convidado a vir. Nós vamos finalizar na terça-feira. Tempo de jejum aqui, um tempo de comida, um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de festa. Agrada-te no Senhor e Ele vai desfazer os desejos do seu coração. Voltando no Salmo 23, eu destaquei aqui, eu não podia deixar de esquecer: ainda que eu ande no vale de sombra de morte, Tu estás comigo. Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37 diz assim, ó: disse mais Davi: ó Senhor, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor é contigo. Ou seja, antes de Davi enfrentar o filisteu, ele enfrentou quem? O leão e o urso. Quem já enfrentou um leão aí? Já enfrentou um leão, Rives? Já enfrentou um urso? Eu nunca enfrentei leão nem urso. Literalmente não. Mas literalmente aqui Davi enfrentou o leão e o urso e os filisteus. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu entendo que o inimigo ele quer manipular sua mente. Eu dei o exemplo aqui do cuidado que Davi tinha com as ovelhas quando ele derramava o óleo sobre a cabeça delas, porque esse óleo trazia sobre as ovelhas um certo conforto, um certo alívio, um certo descanso das moscas que tentavam entrar no nariz delas, das moscas que tentavam subir na mente delas. E o diabo ele é muito sagaz. Ele sabe que se ele dominar a sua mente, ele vai dominar você. Ele vai fazer com que o Senhor não consiga te guiar. Ele vai fazer com que você, no tempo de descanso, você não tenha descanso. No tempo que é para descansar, você não consegue descansar. No tempo que é para você ter de refrigério, você não vai conseguir ter refrigério, porque você não está tendo domínio sobre a sua mente. Sobre a sua mente. E como eu li naquele texto de 2 Coríntios 10, argumentos e toda
pretensão que se levanta contra o nosso conhecimento, contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes em Cristo. Então, se Satanás dominar a sua mente, querido, não vai dar. Você pode estar sentado aqui, na sua cabeça está, fato, sua cabeça está longe. Você não consegue orar. Você não tem tempo de qualidade de oração. E ele dominando a sua mente, você fica assim, o passado era bom, que no passado era assim. Querido, o passado já foi. Vou falar para o seu irmão do seu lado, o passado já foi. O Senhor tem algo novo para você. Tem algo novo para você, para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida. Ele tem algo novo. Ele é um Deus de novidade. E não adianta você querer usar as ferramentas que você usou. Você precisa funcionar com algo novo. Então, se o diabo ele dominar a sua mente, as suas emoções, o seu físico, ele vai dominar tudo. Você pode estar sentado aqui, mas você não está aqui. Você pode sair no melhor local que você vê, lá em Goiás, como chama? Caldas Novas, lá. Mas você está cansado. Você vai e volta, você continua cansado. Sua mente não renova. Você não confia mais. O Senhor não te guia. Eu queria que nessa manhã você fechasse seus olhos e colocasse para o Senhor: Senhor, eu preciso aprender a confiar em Ti. Pai, se tem alguma coisa, alguma influência do inferno sobre a minha mente, alguma coisa que me bloqueia, alguma coisa que me paralisa, alguma coisa que me remete sempre ao passado, que foi bom, mas foi passado. Pai, me ajuda a romper. Eu quero ser guiado pelo Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. Pai, que eu possa confiar em Ti, que eu possa entregar os meus caminhos ao Senhor. Eu sei que os meus inimigos são muitos, mas a Sua palavra declara que o Senhor vai preparar uma mesa perante os meus inimigos. Pai, eu preciso desse óleo sobre a minha cabeça, porque há muitas moscas, há muitas coisas querendo entrar sobre a minha mente. Eu preciso desse óleo. Pensa, querido, Senhor, derrama esse óleo sobre a minha cabeça, que eu possa trabalhar mais tranquilo, que eu possa ter um tempo de relacionamento com meus filhos. Em nome de Jesus, Pai, é o que queremos nessa manhã, Senhor. É o que queremos, Pai. Repreendemos, Pai, toda doença, tudo aquilo causado, tudo aquilo que vem do inferno sobre a nossa mente, Pai. Colocamos sobre nossa cabeça o capacete, Senhor. Nos revestimos da armadura de Efésios, Pai. Pai, nos guia, Senhor Jesus, nos capacita, nos fortalece, Senhor. Pai, que possamos levantar desse tempo de prostração. Pai, eu não quero que o Senhor pegue o seu cajado e a tua vara. Eu não quero, Senhor, eu quero levantar antes. E eu sei que a Sua palavra diz que o Senhor corrige aos filhos que amam. Pai, que possamos levantar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você cantasse essa canção. Mas uma voz mais que um amor e uma vida pra te oferecer. Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és
bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele já deu a vida por você, querido. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Pode sentar, querido. Hoje eu acordei com um incômodo muito grande sobre a situação que a Venezuela está vivendo. E aí ontem, vendo, não sei se você viu os noticiários do que está acontecendo na fronteira com o Brasil, nós nunca vivemos, pelo menos no tempo que eu sou viva, nós nunca vivemos isso, né? No tempo da minha existência. Sei que já houveram outras crises, outros problemas com países aqui da América do Sul, mas é uma situação muito preocupante, porque não se trata só da Venezuela. Se trata de uma influência sobre o nosso país, porque a fronteira é literalmente uma rua, né? Não existe um oceano, não existe uma distância enorme. É uma rua. E muita coisa pode acontecer além de uma guerra. Que eu falo guerra, não estou falando de aviões. Eu estou falando de influências de um povo que está num lugar e migra para outro lugar. Porque tem a ver com uma cultura, tem a ver com doenças, tem a ver com crises. Ontem eu fiquei olhando aquela cidade, como é o nome? Como é o nome? Pacaraima. Eu fiquei ontem olhando o jornal, ontem eu fiquei um tempão ouvindo as notícias ali, olhando aquele lugar. E eu fiquei pensando, imagina quem mora naquele lugar. Imagina literalmente, da noite para o dia. Não sei se você viu a reportagem de quinta para sexta, porque acho que foi quinta que houve a notícia que a fronteira ia ser fechada. E não sei se você viu a demanda de venezuelanos que saíram da Venezuela e migraram para o Brasil. As pessoas estão dormindo na rua. As pessoas não têm onde fazer as suas necessidades físicas, então elas fazem na rua. Elas não têm o que comer. E por mais que haja amor e solidariedade, eu imagino que as pessoas não estejam abrindo as suas casas para receber essas pessoas. Não tem estrutura na cidade. Ontem, durante a reportagem, por várias vezes, o sinal caía. E aí a repórter falava assim, gente, tenha um pouco de paciência, porque naquele lugar não há sinal, senão um sinal de internet comum. E é muito ruim. Então assim, é uma cidade com pouco recurso, é uma cidade pequena. Então existem muitas consequências de tudo isso. E existe a própria necessidade da Venezuela, do país. Nós assistimos final de janeiro, acho que foi no dia 25, foi no dia do feriado. Estava vendo uma conferência na Igreja Batista da Lagoinha, do Clamor pelas Nações, e havia um casal de missionários venezuelanos que haviam saído, estavam aqui no Brasil, e houve um tempo de oração por aquele lugar, para que houvesse uma liberação. E aí eu fico pensando em como o Adilson estava falando sobre ungir a cabeça com óleo. E ontem nós estávamos falando em casa sobre esse texto, ele estava falando sobre o que ele ia ministrar hoje. E como é importante a influência do Espírito sobre a nossa mente. Porque para que nós fiquemos cegos não precisa de muito. Como pode o povo estar vivendo como está vivendo e continuar apoiando o governo como está apoiando? Então é uma cegueira espiritual. E não se trata de política, se trata de uma estrutura espiritual sobre aquele país.
E eu imagino que se há esse fechamento de pensamentos é porque o Espírito de Deus não está naquele lugar. E se não há entendimento do povo, e aí eu imagino que a igreja naquele lugar, eu não tenho conhecimento fático sobre como a igreja está naquele lugar, mas eu imagino que deve estar passando por uma opressão muito intensa. Muito intensa. Então o que eu sinto é que nós como igreja, eu imagino que outros lugares também estejam se movimentando nesse sentido, mas é que nós como igreja oremos para que de alguma forma haja intervenção na Venezuela, para que o Brasil seja instrumento de suporte do bem para aquele lugar. Porque agora é hora de sabedoria. Né? Hoje eu estava lendo as notícias que chegaram cedo e estava falando que, eu não vi nada em reportagem ontem, mas falou que os venezuelanos daqui começaram a lançar bombas para o lado de lá, e aí os soldados, os militares que estavam na fronteira começaram a lançar do lado de cá, e aí alguns já falam, mas tem que fazer alguma coisa, porque estão afetando a soberania do Brasil. Então assim, você vê que são pessoas que instigam a violência, e agora não é hora de instigar a violência, agora é hora de pacificadores. E aí eu quero ler algo para você poder entender. A Venezuela, país com 30 milhões de habitantes, tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas vem sofrendo uma maciça e severa recessão econômica desde que os preços globais da commodity caíram drasticamente há 3 anos. O governo não publica dados relativos à inflação há mais de um ano, mas o FMI previu uma taxa de 2.350 para 2018, e a Assembleia Nacional estimou mais de 2.500% a inflação, que foi em 2017. Numa tentativa de amortecer o efeito da inflação, no fim de dezembro de 2017, o governo venezuelano implementou o 6º aumento de salários e aposentadoria em um ano, elevando o salário mínimo em 40%. Mas olha o que acontece. De manhã, vê-se pessoas bem vestidas procurando restos no lixo antes de ir ao trabalho, diz Miguel Ángel Hernandes, um estudante de mestrado de 24 anos. Com um salário como o meu, as pessoas costumavam ser capazes de comprar carros e pagar uma parcela do financiamento da casa. Eu não consigo comprar nenhum par de sapatos novos. Enfrentar essa realidade destrói a perspectiva de qualquer um que possa dar continuidade. A inflação está comendo quase tudo, diz um advogado de 38 anos que trabalha numa agência pública. Hoje em dia, eu vou ao supermercado para comprar shampoo e o preço de uma unidade é quase o que eu ganho em 2 semanas. Ultimamente tem havido racionamento de açúcar. Achei um saco na semana passada por 105 mil bolívares, mas eu ganho 650 mil por mês. Cristina Carbonell é uma advogada que trabalha na Provene, uma organização que oferece conselhos legais de graça. Ela confirma que a vida cotidiana na capital se tornou um desafio. O número da nossa carteira de identidade determina em que dia da semana podemos ir ao supermercado. Mas de produtos básicos, como leite, você compra apenas 2 litros por mês. Na semana passada, não tive água corrente por 3 dias. A escassez contínua tem causado surtos de fungos e sarnas. E eu estou falando de Caracas, que é uma cidade grande, é capital. Isso está acontecendo numa metrópole. Nós estamos falando de cidades e vilarejos que estão fora. Aumentou a taxa de natalidade. Não há pílulas anticoncepcionais. O número de pessoas afetadas por doenças sexualmente transmitidas aumentou porque não há preservativos. Por isso que eu disse que não é um problema deles, é um problema nosso. Porque você imagina quantas pessoas vieram de lá para o Brasil e a probabilidade de haver um surto no Brasil também é grande. Então não se trata de falar cada povo tem um país que tem o presidente que merece, não. Precisamos ter compaixão, precisamos orar. Pacientes com câncer estão morrendo porque não há remédios suficientes para que eles completem os seus tratamentos. Alguns
estão usando medicamentos vencidos. E aí tem toda uma reportagem. E aí essa é uma reportagem de uma agência internacional de notícias, tá bom? Não é uma agência cristã. E aí no fim da reportagem termina com um banner de notícias dizendo assim: e em tempos de crise, venezuelanos buscam cura pela bruxaria. Porque o ditado é: em caso de urgência, procure um feiticeiro. Onde estão procurando a salvação? O Adilson acabou de falar: agrada-te do Senhor e Ele considerará o desejo do seu coração. Num tempo como esse, o natural seria o quê? Se voltar para Deus. Mas o que está acontecendo num tempo como esse, a feitiçaria, a bruxaria está se expandindo. Por quê? Não há remédio. O que a Gláucia falou aqui? Não há medicamento. Quem se procura? O bruxo. Não há recurso que se procura? Feiticeiros. E o país está sendo envolvido cada dia mais em feitiçaria, em bruxaria, e a tendência é que a mente das pessoas estejam cada dia mais fechadas. Nós estávamos cantando que se abram os céus, que o reino do Senhor seja estabelecido. Se não houver uma intervenção, porque essa é uma intervenção em que a igreja precisa se estabelecer. E eu entendo que aquele país, o que eu via hoje aqui, aquele país está tão fechado que precisa haver uma intervenção de fora, como se fossem mísseis de fora para dentro, para que os céus de bronze daquele lugar possam se romper. O que eu vi é isso, que aquele lugar está tão fechado que a igreja daquele lugar está sem força, e nós precisamos, como igreja de Jesus sobre a terra, enviar mísseis de oração, para que aquele céu possa se romper e as pessoas possam despertar. Porque somente uma intervenção da parte de Deus naquele lugar pode trazer salvação sobre aquele povo. Essa semana eu ouvia também que a média, as pessoas estão emagrecendo de fome. A média de perda de 11 quilos nos últimos meses por fome. As pessoas não têm o que comer. E há filhos de Deus naquele lugar. Há irmãos nossos que estão naquele lugar. Nós conhecemos um casal de venezuelanos há alguns anos atrás, e eles falaram que vieram para o Brasil, tinham tempo para ficar aqui, mas precisariam voltar, e eles eram coordenadores da Jocum lá. Imagina você estar num lugar onde você pode comer tudo e você ter que voltar e lá não ter condições para nada. E ele falava: não sei como vai ser, mas a gente precisa voltar, com 3 crianças pequenas. Então, precisamos nos levantar como igreja. Eu tenho convicção de que o Pai está levantando os seus filhos sobre o Brasil para orar por isso. E nós temos pedido para que Ele nos movimente espiritualmente para tudo o que Ele precisa. Nós oramos pelo nosso país quando foi tempo de eleições, pedindo para que o Senhor manifestasse a vontade dEle, para que algumas coisas pudessem acontecer, e nós nos levantamos com esse posicionamento. E nós precisamos orar também para que o nosso país tenha sabedoria, o nosso governo, aqueles que militam, possam ter sabedoria em como lidar, porque precisa haver sabedoria. Porque se alguém da pá virada se levantar, é guerra. É guerra. Então nós precisamos de pessoas com mansidão, sabedoria, domínio próprio, amor, para que olhe toda essa situação como olhando e dizendo: eles não estão sabendo o que estão fazendo. Precisamos ser mais sábios do que ele. E não pessoas que dizem: ah, é? Então vamos ver quem manda mais. Você pode ficar de pé? Eu pedi para a Geisa fazer essa oração, porque eu sei que a Geisa, de uma forma muito específica, aqui tem um chamado às nações. Mas eu quero que você levante a sua voz e você interceda. Hoje de manhã eu ouvia uma ministração do Luiz Hermínio, e ele falava que a igreja precisa ter um coração misericordioso.
E ele usou essa expressão. Às vezes nós olhamos uma situação e nós não temos compaixão. E compaixão é você sentir a dor do outro. É você intervir espiritualmente como se você estivesse naquela situação. E nós usamos durante esses dias de jejum o texto de Joel capítulo 2. E logo no começo, Joel fala: chorem os ministros. Que os sacerdotes se movimentem. E aí, eu fiz até algumas anotações hoje cedo e nós entendemos que essa movimentação daqueles que entram diante da presença do Pai, clamando por justiça, clamando para que Ele possa colocar as coisas todas em ordem, clamando para que o reino dele seja implantado com misericórdia, com bondade, com justiça, com amor. Depois de tudo isso é que então Ele ouve dos céus e Ele sara a terra, e Ele faz com que haja abundância sobre a terra, e que o Espírito dele venha sobre toda a carne, e os filhos e as filhas profetizam. Há um processo, mas primeiro tem que haver compaixão. Primeiro tem que haver pessoas que comprem a dor daquele que não está tendo a visão do que está acontecendo. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes. Eu entendo que as nossas orações vão fazer com que aquele povo seja alcançado. Eu creio assim. Eu creio que a nossa oração vai intervir como mísseis. Então, não ore em silêncio. Não ore. Que o Espírito de Deus traga agora sobre nós constrangimento no nosso espírito, compaixão e misericórdia por cada uma daquelas pessoas. Essa semana eu estava estudando sobre oração. E eu tenho aprendido que mesmo com todas as boas intenções do nosso coração, nós não conseguimos orar como devemos. Então eu queria que antes de você começar a orar por aquele povo, que você pedisse para que o Espírito Santo guiasse o teu espírito para orar. Porque Ele sabe exatamente o que precisamos orar. E se você puder, se ajoelha. Porque eu entendo que ao mesmo tempo que aquele povo precisa de uma intervenção, o Senhor vai estar nos ensinando algo. Porque nós falamos sobre justiça social. Nós falamos sobre quem nós somos, o que a casa representa. Então Ele precisa gerar em nós isso. Porque é muito bonito nós falarmos. Então se você puder, se ajoelhe. E antes de você começar a orar, peça para que o Espírito Santo venha sobre você, sobre o teu espírito. Peça para que Ele derrame sobre nós compaixão, para que Ele traga um quebrantamento sobre o nosso coração. Pai, essa é a minha oração em primeiro lugar. Espírito Santo, nos ajude a orar neste tempo. Leva o nosso espírito conectado ao teu, para que possamos ter uma oração que é eficaz e que alcance aquele povo. Espírito Santo, traga sobre nós compaixão. Traga sobre nós amor. O amor que vem de Deus, porque o nosso amor, ele é muito falho. Senhor Jesus, eu clamo para aquela nação. Em primeiro lugar, eu quero clamar pelo teu povo que está naquele lugar. Talvez eles não sejam muitos. Talvez eles estejam cansados. Talvez os seus olhos não consigam mais ver saída e nem solução. Pai, eu clamo pelos teus filhos que estão naquele lugar. Que vontade, Senhor, confessionar, que tem orado e não tem visto resposta das orações, e a sua fé está se acabando, Senhor. Pai, eu clamo para que o Senhor intervenha na vida deles em primeiro lugar. Para que o Senhor traga o sobrenatural sobre eles. Que o Senhor faça milagres, Pai, milagres de multiplicação de alimentos. Que o Senhor traga saúde.
Assim, Senhor, como o Senhor protegeu os hebreus, ó Pai, na época do Egito. Que, Senhor, eles vejam a Tua proteção e que isso renove as suas forças. E que isso traga entendimento e que isso os faça levantar para que o Senhor traga justiça sobre aquela nação. Para que o Senhor traga liberdade. Para que o Senhor transforme, Pai, toda essa história, Pai. O Senhor é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça, Senhor. Então nós clamamos para que o Teu Espírito Santo intervenha em toda essa situação. Pai, nós clamamos por aqueles que estão nas fronteiras, Senhor. Aqueles que estão do lado do Brasil, aqueles que estão do lado da Venezuela. Aqueles que têm, Senhor, aqueles outros países que têm fronteira também com a Venezuela, Senhor. Nós clamamos, Pai, para aqueles que estão nas fronteiras, que eles possam ser sábios neste tempo. Que eles possam, Senhor, ser usados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor tire toda cegueira, Pai. Que o Senhor tire, Pai, toda prisão de mente daquele lugar. Daqueles que têm lutado, Senhor, a favor, ó Pai, desse principado. Que o Senhor, Pai, faça cair as escamas dos olhos, Senhor. Que o Senhor traga clareza no entendimento. Que a sua igreja naquele lugar, ó Pai, se levante e clame para que o clamor chegue até os seus ouvidos, que eles não se cansem, que eles perseverem em oração, Senhor. Que eles sejam renovados no Teu Espírito, Pai. Porque eu sei, Senhor, que eles podem fazer a diferença neste tempo, mas que eles possam crer nisso, Senhor. Que os olhos deles, Senhor, possam ser abertos, Pai. Que os Teus filhos possam receber, ó Pai, do Teu renovo neste tempo, Senhor. Nós clamamos por eles. Não deixe eles desistirem, não deixe eles desanimarem, Senhor. Não deixem eles murmurarem, Pai. Senhor, derrame sobre eles uma força, uma ousadia vinda direto do Teu trono, Pai. Uma esperança. Aumente a fé, Senhor, para que eles não desistam. Traga o suprimento que eles precisam. Que eles possam ser alcançados pela Tua glória. Porque é muito fácil falar sobre justiça social quando nós mesmos, Pai, não sofremos, Senhor, nenhum desses danos. Nós não sabemos, Pai. Nós não sabemos o que é viver desta forma. Viver, Senhor, de uma maneira que tenha misericórdia. Nós não sabemos como nos portaríamos se fôssemos nós no lugar deles. Se estaríamos, Senhor, levantados como igreja, ou se estaríamos murmurando e falando que você não existe mais. Haja misericórdia. Então eu te peço, Senhor Jesus. Haja tolerância. Não deixe o Teu povo Tolerância, Senhor. ficar olhando só para as situações. Mas que o Senhor mostre o Teu amor, Teu Espírito Santo se mova no meio deles. Quando eles precisarem de água, que o Senhor traga água de forma sobrenatural. Quando eles precisarem de alimento, que o Senhor traga o alimento de forma sobrenatural. Quando eles precisarem de medicamentos para os seus filhos, que o Senhor mande. E que isso, Senhor, seja a expressão do Teu amor por eles e seja o combustível que eles precisam para não desistir e para continuar clamando por libertação da nação e para que eles cumpram o propósito que o Senhor tem sobre eles neste tempo. E que nós, como seus filhos, que fazemos parte do mesmo reino, possamos nos posicionar em favor de cada um deste povo, clamando para que o Senhor intervenha, clamando para que o Senhor traga a solução, para que o Senhor traga a paz, para que o Senhor
transforme todas as situações. Clamamos, Senhor, pelo nosso governo, para que o Senhor traga sabedoria. Clamamos pelos militares, Senhor, que estão nas fronteiras, para que o Teu Espírito Santo guie, Pai. Clamamos por aquela cidade, Senhor, que está na fronteira, Pai, que tem recebido, Senhor, tantos imigrantes, que estão com medo, que estão aflitos, outros estão com compaixão, mas que eles possam ser usados pelo Senhor para trazer cura, para sarar essa terra, Senhor. Nós clamamos assim, Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus. Nos ensina a agir mais e a falar menos. Nos ensina, Senhor Jesus. Derrama sobre nós compaixão. Porque hoje nós vamos lá para Itaquá também. Outro lugar que precisa do Teu amor. Outro lugar que precisa da Tua restauração, que precisa da Tua salvação, que precisa da Tua intervenção. Só que neste lugar nós podemos atuar também, Senhor, de forma mais efetiva. Então que esse mesmo espírito de compaixão esteja sobre nós. Que o mesmo espírito de sabedoria esteja sobre nós. Para que possamos ser as Tuas mãos. Para que possamos ser os Teus pés. Para que possamos ser a Tua voz. Pai, não queremos, Senhor, fazer obra social. Queremos ser a expressão de quem Você é. Nos ensina a ser a expressão de quem Você é, Pai. Em nome do Senhor Jesus.